Irmãs e irmãos, continuamos a meditar na Epístola aos Hebreus. Hoje estamos a meditar o capítulo 9, versículos 15, de 24 até 28. E o tema neste capítulo 9, e nestes versículos 15, 24 até 28, é o tema da mediação. Cristo é mediador de uma nova aliança, para que, intervindo a sua morte, para a remissão das transgressões cometidas durante a primeira aliança, os que são chamados recebam a graça eterna prometida. Eu creio que no Evangelho percebemos melhor isso. Esta aliança vai para além dos esforços dos homens, para além dos esforços até da própria Igreja. Porque quem guia a Igreja, apesar do esforço do homem e da mulher, é o Espírito Santo. Por isso é que Jesus diz aqui a estes nossos irmãos que estão tão admirados, como é que um homem faz coisas tão maravilhosas, e Jesus diz-lhes exatamente isso, que é a ação do Espírito Santo. A ação do Espírito Santo. Lembrai-vos também daquela epopeia dos discípulos que tinham ido evangelizar e expulsar os demônios. Expulsaram alguns, mas outros demônios eles não conseguiram expulsá-los. E Jesus disse-lhes que certos espíritos só saem com a oração. Só saem com a oração. Significa que devemos invocar a plenitude do Espírito. E aí na oração nós estamos mais próximos da força que muitas vezes pedimos que Deus nos dê para certos momentos da nossa vida. Então procuremos rezar por nós mesmos, para que não confundamos as coisas. Não confundamos as coisas. Todos nós estamos no caminho da conversão. E os nossos medos, muitas vezes, estão aqui nesta frase de Jesus. Jesus disse que tudo será perdoado. Tudo. Às vezes nós fabricamos uma igreja à nossa maneira, uma fé à nossa maneira, uma doutrina, uma espiritualidade à nossa maneira, mas aqui Jesus disse não. Tudo será perdoado aos filhos dos homens, tudo. E ainda especifica um pouco mais: os pecados e blasfêmias. Os que é do apostolado da oração, o apostolado da oração, como tem no centro o Sagrado Coração de Jesus, reconhecido e venerado, adorado na Eucaristia, é uma das orações. Quem já foi do apostolado da oração fala de blasfêmias. Blasfêmias é que é como se alguém trouxesse algo e não para dentro da igreja e deixasse aqui. Ou então aqueles atrevidos que às vezes por ganância até querem, ao roubarem uma igreja, até vão até o sacrário, pensando que os padres guardam o dinheiro lá no sacrário. E se não encontra dinheiro, encontra hóstias, e muitas vezes tem até acontecido em certas igrejas, espalha-as no chão ou então leva. Blasfêmia mortal, né?
mortal. Mas Jesus até diz que mesmo esta blasfêmia, quem reconhecer o seu pecado será perdoado. O único pecado que não será perdoado é não reconhecer que nós recebemos o perdão dos pecados por intermédio do Espírito Santo. O Padre é um instrumento de Deus. O Padre é um instrumento de Deus. É homem, é humano. E o ministério que assume não é dele, é da igreja. E isso devemos estar conscientes todos. Mesmo quem dirige um grupo coral está fazendo como ministério da igreja. Às vezes pode haver tendência em privatizar as coisas, como se fosse a pessoa Deus, né, dos outros. Mas, de fato, tudo o que fazemos cá na igreja é mesmo ministério que a igreja nos confia. E nós, muitas vezes, não merecemos certas coisas que a igreja põe à nossa disposição. Humanamente, nós não seríamos dignos de celebrar certos mistérios. Até, por isso que Jesus diz, o único pecado grave e mortal que não será perdoado é este: acusar Jesus de ter um espírito impuro, né? Que Jesus tem um espírito impuro. Mas mesmo assim, sabemos que isso é ignorância daquele tempo. Era quase impensável que Deus pudesse confundir assim a humanidade. Porque para muitos Deus confundiu a humanidade. Por que ele se transforma em humano? Aquele que come, dorme, brinca, vive conosco. Mas depois, pela ação do Espírito Santo, lembramos do batismo de Jesus, Jesus, pelo batismo, começa o seu ministério. Então, procuremos não entrar nessa confusão das novas realidades que fazem da religião outra coisa, menos o lugar de Deus. E é o que aqui a Epístola aos Hebreus nos quer evitar. Convida-nos a reconhecer Jesus como o mediador da nova aliança. Esta aliança que foi construída desde Abraão até aos nossos dias. Então, que o Senhor nos oriente, nos ilumine e também nos proteja contra os novos movimentos religiosos. Há hoje muitos novos movimentos religiosos que vão se atacando a estrutura da fé. Nós estamos aí na formação permanente e a inteligência espiritual promovida por certas empresas quer quase que digitalizar o ser humano. Pôr um chip na cabeça de cada um de nós, significa que quando quer estar nos Estados Unidos, não é preciso viajar. Já tem o chip na cabeça que te revela, que te orienta sobre tudo. Então já não seremos pessoas humanas, mas pessoas máquinas, robôs, que a ciência manipula como quer, quando quer e onde quer. Então vamos usar por essas ciências, cujo encontro está a acontecer em Davos, na Suíça, e o Papa pede para que estejam atentos que a dignidade da pessoa humana não passa segundo o plano de Deus, tem uma aliança conosco até a eternidade. Então vamos rezar uns pelos outros, em particular pelos homens da ciência. Que seja.